Temos hoje aqui duas figuras ilustres, Adriana Andrade e Marcelo Gasparino, que vão estar um pouquinho conosco para falar de um tema que muita pouca gente conhece. Eu confesso que eu nem sabia a nomenclatura do voto múltiplo, né? Estou precisando de reciclagem no curso de conselheiros, mas eu descobri que exerço ele com muita frequência quando fui estudar um pouquinho a respeito do voto múltiplo, que é justamente aquilo que a gente prega do conselheiro ser um membro ativo, não ir na onda da maioria, ele ser questionador, participativo, contribuir de fato para a evolução da empresa ou da organização para a qual ele está trabalhando. E a relevância de firmar posição e de que essa diversidade, a multiplicidade dentro do conselho é que gera a riqueza do conselho, né? Esse processo de debate é fundamental e esse é o papel do conselheiro para as organizações. Então, nós vamos aprender muito aqui hoje com o Marcelo e com a Adriana, e eu agradeço eles imensamente todo o apoio que têm nos dado e tenho certeza que todos os conselheiros aqui hoje sairão mais preparados com essa brilhante palestra e com a e gostaria de agradecer a Rejane aí pela organização do evento, juntamente com o Gustavo e a Renata. Então, passo a palavra aí para a Adriana Andrade. Adriana, bem-vinda. Bom, nós agradecemos aí o seu acolhimento mineiro, né, doutor Flávio? É um privilégio nós estarmos aqui, de nós termos conseguido a FIENG ter aberto esse espaço, né, para nós conversarmos um assunto tão importante que nos é caro a todos, como conselheiros todos que somos, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer esse acolhimento, dizer da honra e do privilégio que tanto eu quanto o Marcelo sentimos, e vou passar a palavra para a Renata agora, para ela oficialmente entrar nos esquemas, que vocês têm todo aí um cerimonial, né? Nós cortamos um pouco o cerimonial, mas tudo bem, faz parte. Voltando aqui ao cerimonial normal, né, Renata? Passo a bola para você, evidentemente, dar abertura, não, mas agradeço aqui, não poderia deixar de te agradecer o carinho aí da nossa abertura e da sua presença aqui conosco, doutor Flávio. Tá? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme tê-los aqui conosco nessa noite de hoje. Agradeço ao nosso presidente do Sistema FIENG, o presidente Flávio Roscoe, por estar aí conosco, está fazendo essa abertura desse evento tão importante. E também agradeço em nome do Gustavo Maceno, né, superintendente do IEL Minas Gerais, por estar aí hoje nos proporcionando esse momento rico de aprendizado e de experiências. A gente vai estar recebendo aqui hoje a doutora Adriana Andrade Solé. A doutora Adriana, ela é graduada em Engenharia Elétrica, pós-graduada em Gestão Empresarial e Engenharia Econômica, ela é conselheira de administração da SC Gás e recertificada pelo IBGC. Ela é conselheira independente da editora Fórum, consultora de governança corporativa do Instituto de Desenvolvimento de Mercado Capital. Ela foi agraciada pelo Ministério das Relações Exteriores com a medalha alusiva ao centenário de imigração japonesa no Brasil. Ela possui uma significativa experiência em formulação estratégica empresarial e processo de governança corporativa. Ela também desenvolveu uma forte atuação na área de planejamento e governança corporativa na Uzi Minas durante 18 anos. Ela também é professora convidada e associada à Fundação Dom Cabral, IBMEC, IBGC, FUMEC, CAPEMG e Fundação Escola do Governo de Santa Catarina. E a Adriana também nos honra, né, estando aí presente no nosso corpo docente do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros do IEL FIENG. Adriana, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, Renata, de novo aqui. Eu gostaria agora, né, eu vou apresentar, pois não? Pois não? Eu estou tendo um ruído aqui. Tudo bem? Eu acho que já está Já acabou, resolvido. né? Você também sentiu, né? Bom, Renata, eu vou aproveitar e ganhando a palavra para apresentar o Marcelo aqui,
né? Marcelo tem um currículo extensíssimo, muito grande, né? Uma experiência ímpar em termos de conselho. Entramos juntos, somos certificados de 2010 pelo IBGC também, mas ele é o que a gente pode chamar o ativista em governança, sempre na frente do tempo da maior parte dos conselheiros que a gente tem, né? E eu vou tomar a liberdade, Marcelo, de te apresentar sobre o meu ponto de vista. A Renata me fez o favor de apresentar o meu currículo de acordo com o que a gente tem no LinkedIn e tudo, mas eu queria chamar a atenção de como eu te conheci, e aí vou falar parte do seu currículo. Depois, se você achar importante, você complementa com outros detalhes, além de você ser um tremendo advogado e coisas do gênero. Mas vamos lá. Te conheci numa reunião, tá? Já num encontro Previ de governança corporativa, quando no Rio de você Janeiro. tinha acabado de entrar no conselho como chairman da Uzi Minas. Então, Carlos Veloso, Carlos Veloso, um amigo comum nosso, né, chegou, me apresentou você como Marcelo e tudo, né? E ele veio a provocação, né? Nossa, você viu o que está acontecendo na sua ex-empresa, né? A confusão ali e tal. E eu lembro que eu saí fora da provocação dele e falei assim, mas você percebeu que esse cara que entrou agora como chairman da Uzi Minas, ele está com a faca e o queijo na mão, porque, primeiro, o cara é representante de minoritário independente. Assume o controle de um conselho de uma empresa que tem um dos blocos de controle mais fortes que eu conheço. E ele simplesmente é o chairman do conselho. Quer dizer, a possibilidade dele harmonizar uma série de conflitos ali dentro, sendo minoritário, é uma coisa inusitada. E isso me chamou a atenção. Só que eu falei isso, você estava na minha frente, mas eu não sabia que você era o Marcelo. E foi a partir daí que o nosso relacionamento começou, e a gente, né, trocando ideias e tudo. Uma outra, você assume o conselho, e aí, nosso segundo encontro, Marcelo. Você me convida para um almoço de negócios, numa das suas vindas como chairman, e você simplesmente queria saber a história da Uzi Minas. Isso me chamou uma atenção porque eu, como autora de livros, né, falando de governança, de conselho, de papel de chairman, de tudo, falei assim, um chairman preocupado em entender a história de uma empresa, você queria saber a história, o que você viu, né? E aí veio todo um processo, e aí trocamos muitas figurinhas e tudo. Tudo bem. Dentro da Uzi Minas, você foi protagonista, né? E o Marcelo e o Flávio vai lembrar também de um momento muito ímpar da Uzi Minas, quando você, numa reunião de conselho, você demite um CEO. Era uma coisa inusitada também na história de governo. E eu estou falando como autora de livro para acompanhar os movimentos, a evolução do movimento de governança brasileira. Tudo bem. Você faz tudo, né? Passa pela Uzi Minas, vai para a Eternit, né? Fica já na Eternit, entra como CEO, depois passa para a Chair e transforma e participa de todo um desenvolvimento da Eternit, né? Da passagem de uma fábrica de telha de amianto para uma fábrica de telhas fotovoltaicas. Muda completamente o negócio da empresa ali. E eu lembro o que me chamou, né? Não foi só a sobrevivência do negócio, mas a importância que você dava de estar sempre na comunidade e explicar cada par e passo à comunidade o que estava acontecendo. Poxa, totalmente também. Eu tinha visto muito essa fase da Uzi Minas aqui, de desenvolvimento de patinga e tudo, mas eu não tinha visto nenhuma história semelhante ali e que aí veio. Muito bem, você entra, né? Aí a gente começa a te acompanhar e tudo, e aí a gente começa a trombar, dividindo palcos aqui em Minas Gerais, em Santa Catarina, professores e tudo. Até aí tudo bem, né? E aí começa, né? Aí um posicionamento, Marcelo, que nós percebemos muito a partir da segunda, vamos aí, outro ponto que eu não posso deixar, que isso aí é um fator bem diferencial na sua postura e na sua forma de ver as coisas e o trabalho em conselho. Começo de dezembro e janeiro de 2020. Numa das nossas conversas, você estava em Nova York, conversando com investidores institucionais.
E nós estávamos trocando figurinhas ali sobre a força do ESG. Ninguém estava aprendendo, veio, a gente já estava conversando, e uma das coisas que você faltava a sua conversa com os investidores institucionais de Nova York era a força do ESG. Nós não estávamos falando, não tinha pandemia ainda não. Logo depois, o Elon Flink lança a carta falando em ESG, e essa vida sua lá nos proporcionou a escrevermos um artigo juntos, né? Os desafios inadiados dos conselhos de administração, onde a gente falava do salto do DataD para o ESG, né? E tudo bem. Veio a pandemia, né? A questão do ESG bem forte. Segundo semestre do ano passado, nós começamos a perceber alguns movimentos no modelo brasileiro de governança, né? Debandadas de conselheiros em exercício das nossas empresas estatais. Pessoas que nós conhecemos, pessoas muito caras, que sabemos que são conselheiros, competentérrimos e simplesmente dando ali o basta e saindo fora dos conselhos que estavam aí. E chega 2021 na nossa Assembleia de Acionistas, Assembleia das Empresas Brasileiras, e sendo protagonizada pela Vale. Ela, estou aqui, né? Ela, uma das primeiras que nós tivemos, tinha ali uma convocada, né? Uma reunião, uma assembleia, no começo de março, né? E introduzindo uma mudança no estatuto dos votos contrários. Isso acontece no começo de fevereiro, pela lança edital. Você, no dia 4/2, você protagoniza uma consulta na CVM sobre voto contrário. Simplesmente. Uma atitude pessoal. Marcelo, só me responde aqui, porque eu vou te passar a palavra daqui a pouco. Quem bancou essa consulta? Você fez 2 consultas da CVM. Quem banca essa consulta? Eu já devo ter feito umas 30 consultas para a CVM. Obrigado pelas palavras, mas respondendo a tua pergunta, eu que nunca ninguém pagou minhas contas. Só fechando aí as outras que veio. O parecer veio favorável ao seu pleito, teve a assembleia, teve a coisa, você questionou os votos que teve na eleição, na Assembleia Geral Ordinária. Na Assembleia, você questionou o sistema de votação e tudo, reconsiderado, tiveram uma outra e o pleito foi bastante favorável àquele ponto que você levantou. Veio agora a Assembleia da Petrobras. E o mesmo movimento de contagem de votos, só que você foi um pouco mais exposto. Você foi votado, né? Você ganhou uma eleição e no dia seguinte você pede para sair. Porque o sistema está ali. E agora a gente sabe que o mês que vem, final de agosto, nós vamos ter uma Assembleia Geral da Petrobras para a gente resolver esses pequenos detalhes. Você protagonizando, no meu ponto de vista, alguns pontos muito diferentes, né? Bom, agora eu vou te passar a palavra para você completar o seu currículo, daquilo que você achar, mas o que eu gostaria muito de você começar aqui o nosso papo, Marcelo, o que te move? O que é isso de você, com todo o jogo montado, tudo preparado, você cria contrapontos dessa forma, se expondo pessoalmente, pessoa física falando assim, né? O que realmente te move? E aproveitar que nós falamos de todo esse movimento, que você explique para o nosso público o que é voto contrário, voto múltiplo, voto à distância, voto múltiplo à distância e esse sistema de votação que está criando esses problemas ou que não está numa maturidade necessária para poder fazer. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. É um privilégio estar trocando essa bola aqui com você, que é mais um dedo de prosa mineiro. Mas nós vamos ter muito que aprender com você e com a sua postura. Poxa, Adriana, muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico bastante emocionado aí com o que você falou. Acho que o ser humano ele se emociona quando alguém deseja agraciá-lo, né? Você está tentando ser gentil demais comigo, mas eu sou ser humano, então a gente é sensível, né, às coisas.
Primeiramente, antes de começarmos a nossa conversa, eu espero que seja profícua, proveitosa para todos. Queria cumprimentar a todos, né? Mas começando na pessoa do Flávio Rocha, que é o presidente da FIENG, que tão bem nos acolhe e que fez a introdução desse evento. Queria também agradecer à coordenadora do programa de conselheiros do IEL, a Renata Lisboa, né, que está nos apoiando e fazendo com que isso se torne uma realidade. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, respeitosamente, eu queria homenagear as vítimas da tragédia de Mariana de Brumadinho. Eu sei que não se recupera uma vida e não se supera a dor de uma perda como essa. Mas eu hoje, desde 2020, eu sou conselheiro da Vale e desde 2021 eu sou coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Vale. Então, em que pese não exista desculpas, forma de se desculpar, mas nós estamos trabalhando, empenhados para que a reparação ocorra e que não existam mais riscos ou barragens, seja em Minas Gerais, a montante, seja em Minas Gerais, seja no Brasil ou em qualquer lugar que a Vale exerça a sua atividade econômica, né? Também queria, cumprimentando os participantes, eu queria dizer que eu tenho um pouquinho de história, um pouco da minha história, 1/3 da minha história profissional, ou seja, são 7 anos já que a minha história profissional tem uma relação com o Estado de Minas Gerais. Então, para ilustrar que relação é essa, esse aqui eu vou tentar fazer com que ele seja visível. Esse livro aqui eu recebi em Ipatinga, da Uzi Minas completou 50 anos. Isso foi em 2012, né? E aqui está a foto. Aqui está a foto da Pedra Fundamental, né? Onde está o presidente da República, enfim. Os 7 samurais, eu não sei se o pai da Adriana está nessa foto, mas eu trago aqui para demonstrar a minha satisfação, a minha honra em ter participado de um pouco da história dessa belíssima empresa, né? E aqui, né, das belezas mineiras, o nosso amigo aí, Salim Matar, me deu uma coleção de várias obras de Minas Gerais. Essa aqui, né, é da Serra dos Pinhaços. Então, muita gentileza, eu tive o prazer de fazer alguns amigos mineiros e fico muito contente e realmente muito honrado em estar aqui nesse ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, né? Adriana e Flávio, o que eu acho que move o ser humano são os desafios. Eu acho que são aquilo que nos dá prazer, né? E aquilo que constrói um mundo melhor. Dentro do meu ambiente profissional, eu acredito que eu estou construindo, ajudando a construir um mundo melhor, fazendo que alguns temas que não eram colocados em debate sejam tratados, né? Você deu 2 exemplos, mas eu tenho aí uma série de exemplos que eu também tentei colocar um ponto de vista e eu não tive razão, né? E eu respeitei a melhor definição, porque não existe nem a minha razão nem a sua razão, né? Existe, cada um tem a sua razão, mas idealmente um terceiro quem vai avaliar quem tem a razão, né? E para superar essa parte introdutória, eu queria trazer um pensamento que é do século XVII, mas é muito atual. Não existe nada mais feio do que a razão, quando ela não está do nosso lado. Marquês de Halifax é um político britânico
e que, para esse tipo de conversa que nós vamos ter aqui, eu acho que é muito atual, né? Porque a questão do que se pode chamar de ativismo, eu vou continuar chamando ativismo, seja do acionista minoritário, seja do conselheiro independente, não pode ser caracterizada, não pode ser carimbada como algo que não é bom. Pelo contrário, como bem disse o Flávio, na divergência de opiniões que a gente constrói a melhor solução, né? E o Brasil, no aspecto da governança corporativa, ele passa por um momento de evolução importante. E essa evolução que eu testemunhei, ela se acelerou nos últimos 10 anos, né? Até 2009, 2010, a gente tinha nas estatais conselhos de administração completamente passivos. Eu sou testemunha disso, eu fui executivo, fui diretor estatutário de uma estatal entre 2007 e 2009, onde os conselheiros indicados pelo acionista controlador não tinham nenhuma opinião sobre nenhum dos temas que eram levados à deliberação, né? Todas as opiniões elas vinham, na grande maioria, do presidente da empresa, que era quem tinha a maior influência na empresa. Foi na estatal onde eu tive minha primeira relação, meu primeiro contato com governança corporativa. Foi por causa dessa posição que eu me associei ao IBGC, né, em 2009, e foi por causa da beleza do mérito, da verdadeira motivação, não aquela que tentam carimbar, que tentam colar na gente, que eu busquei o conhecimento, busquei a certificação, a formação, como vocês estão fazendo aí, espero, a gente não pode mais pela LGPD saber quem está presente, mas eu espero que a gente tenha muita gente atuando em conselhos ou se preparando para melhor atuar em conselhos. Então, com base nesse espírito, né, que eu comecei essa carreira. Eu acumulo, acho que mais de 35 mandatos em 15 empresas diferentes, né? Numa média de 4 mandatos por ano, ou seja, eu estou em 4 empresas diferentes nos últimos 10 anos, tá? De vários segmentos que me permitiram conhecer diversas realidades, diversos Brasis, porque essas empresas estão situadas, têm atividade econômica em vários estados, e nós sabemos que cada estado tem uma realidade. Falávamos anteriormente aqui ao início do evento sobre a realidade de Minas Gerais, sobre a realidade de Santa Catarina, né? Mas nós sabemos que no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste nós temos regiões que, para quem não conhece pessoalmente, não acredita que ainda existam, né? Então, eu acho que vai ser assim que eu vou tentar desenvolver a minha atividade profissional até o dia que, né, o acionista entender que eu não tenho mais valor aos conselhos. Por enquanto, graças a Deus, eu tenho sido agraciado com a confiança, com o voto de confiança desses acionistas. Sobre o meu currículo, Adriano, acho que está no Google, né? Se as pessoas quiserem saber o que está escrito, está no Google. Se as pessoas quiserem me conhecer, como você bem falou, né? Meu WhatsApp, meu telefone celular está disponível, é 48999620015. Mandar um WhatsApp para mim, a gente vai marcar um horário e vai conversar, e trocar opinião, experiências, e é onde a gente mais aprende. Eu espero que hoje saia daqui ainda mais preparado para esse desafio que eu me submeterei novamente, que é uma eleição para a Petrobras. Se eu ganhar, vai ser muito legal, né? Se eu for eleito. Mas se eu perder, eu sei que vai ter uma exploração, porque o cara quer abraçar o mundo, o cara que quer ocupar posições nas empresas mais importantes. Na verdade, a coincidência existe na relação que eu tenho com alguns acionistas que, de fato, investem nas maiores empresas do Brasil e que têm confiança no meu trabalho. Nada mais que isso. É isso aí. Vamos aproveitar que nós estamos falando de Petrobras ali e
Aproveitando que nós temos aí uma turma e a gente tem assim, né, uma preocupação para equalizar conceitualmente algumas coisas, né? Explica para nós o voto contrário, você protagonizou, o voto múltiplo, né? As eleições, isso, o que está acontecendo, que são ferramentas que são utilizadas no mundo inteiro e que nós demos, né? Nós tivemos contato com elas de uma forma muito forte nessas últimas assembleias aí. Explica para nós, equalizando, para todo mundo, né? Para os nossos conselheiros de informação, o que é isso, a dificuldade, a importância dessas ferramentas, da gente entender essas ferramentas no momento, né? Para o movimento brasileiro de governança, né? Para esse momento, né? Para o modelo brasileiro de governança, que é único, que é nosso, né? Nenhum deles, né? Nenhum modelo que a gente conhece, né, tem a concentração acionária como nós temos nas nossas empresas familiares, nós temos características muito próprias e precisamos de um modelo muito nosso. O que significa entender o que os outros fazem de melhor e tentar adaptar, e é isso que a gente está tentando com essas, digamos, novidades, não são novidades, mas que a gente está tendo o privilégio de estar vivenciando elas agora através, né, do seu protagonismo. Vamos lá. Voto contrário primeiro, voto múltiplo, eleição. Conta esse esquema, nos coloca no seu... Primeiro, Adriana, você é obrigada a pedir que você não trate mais a questão do meu protagonismo. O protagonismo são de vários conselheiros, de vários acionistas, né? Sim, que a gente conhece, claro. que a gente sabe que fazem parte da história da questão da governança corporativa no Brasil. Por coincidência, eu acho que é uma coincidência, no ano 2021, 2 eventos aconteceram nas Assembleias Gerais Ordinárias, né, e Extraordinárias, onde eu acabei participando, mas eu acho que por essa coincidência que tem um pouco de destaque. Tá? Eu diria que quando a gente teve a crise de 2008, se confirmou que o sistema bancário brasileiro era muito seguro, né? Porque ele tinha evoluído muito ao longo do tempo. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a nossa legislação, a legislação brasileira de governança corporativa, ela é muito boa. Tá? Mas o que faz a sociedade não é a lei escrita, né? É como ela é interpretada, como ela é aplicada, né? Então, eu não diria que nós temos muito a aprimorar em termos de norma. Nós temos a aprimorar, talvez, em termos de prática, né? As práticas, existe, me parece, uma amplitude muito grande na interpretação do que é possível e o que não é possível. Aquela zona cinzenta para os aplicadores da governança corporativa no Brasil é muito ampla. Então, por vezes a gente vê um conflito de interesses não ser adequadamente endereçado, porque a interpretação da norma acaba sendo muito ampla. Então, quando a coisa que já está escrita deveria ser aplicada de forma mais objetiva, se busca dar uma saída, uma solução para uma determinada questão que de fato não deveria existir. Muito do que se fala que a gente importou é verdade. Por quê? Porque o mercado de capitais brasileiro ele não é tão maduro, ele não tem tanto tempo quanto os mercados de capitais de outros países. A gente vai adotando algumas práticas que passam a ser possíveis no nosso mercado quando elas se tornam efetivamente necessárias. Mas eu acho que tem muita coisa boa do Brasil que também já é aplicada fora e que a gente tem, como é que é, a síndrome do pequenês, né? Como é que é? A síndrome de não se valorizar o necessário. Esse é um ponto. O segundo ponto que você comentou em relação ao que aconteceu na Vale, né? A Vale, como todo mundo sabe, era uma empresa... voto contrário, o voto negativo, voto contrário. A Vale era uma estatal, ela foi privatizada em 97, se não me engano, e desde então ela veio sendo controlada por o que chamava-se grupo de controle,
e até em que, em 2017, ela fez um movimento societário que unificou as ações PN, que é a Ação Sem Direito a Voto, né, que é uma situação que particularmente tem no Brasil e poucos outros países, com as ONGs. Então, todas as ações passaram a ter direito a voto e os antigos acionistas controladores formaram um bloco de controle, comprometendo-se a desmontar esse bloco de controle em 2020. Né? Junto com o final do acordo de acionistas que desmontava esse bloco de controle, foi feito um trabalho, né, pelo Conselho de Administração da Vale e por profissionais externos para fazer um aprimoramento do seu estatuto. Nesse trabalho, nem tudo foi flores, nem tudo foram flores. Algumas propostas, elas não, no meu ponto de vista, não atendiam o melhor interesse da companhia e tampouco melhores práticas de governança corporativa. Né? Uma dessas propostas era a introdução de uma coisa inédita no Brasil, que é a condição de, se um candidato ao Conselho de Administração recebesse mais votos contrários do que votos favoráveis, ele não seria eleito. Né? À primeira vista, para quem escuta o que eu estou falando, pode dizer o seguinte: pô, mas é lógico, parece lógico, parece razoável. Se o cara recebe mais voto contrário do que voto favorável, é porque ele não está sendo bem visto, né? Não é bem recebido, não é bem visto. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível a gente não eleger um presidente da República caso existam mais abstenções ou votos nulos do que votos válidos? Não, não é possível. Né? Essa condição do voto contrário, ela já foi, inclusive, por mim, explorada na Uzi Minas. Quando eu fui eleito presidente do Conselho de Administração da Uzi Minas, aquele bloco de controle que você falou, dos japoneses e dos argentinos, votou contra a minha eleição. Mas acontece o seguinte: tem uma regra que diz que quando existe um assento para ser ocupado, os votos que devem ser computados são os válidos, ou seja, os votos afirmativos, não os votos negativos. Então, eu recebi 380 milhões de votos contrários e 25 milhões de votos favoráveis. E o que foi computado, né, pelo mineiro, saudoso e querido amigo Paulo Penido, enquanto presidente daquela Assembleia, que eu também honro a minha homenagem por ser uma pessoa extraordinária que me ensinou muito, por ter sido uma pessoa extraordinária que me ensinou muito, foi o que prevaleceu. Né? E um dos acionistas levou o assunto à CVM e a CVM disse: não, está certo, os votos contrários devem ser desconsiderados. Não existe voto contrário, ou seja, não existe a possibilidade de você ter que ocupar um assento e esse assento não ser ocupado pela questão do voto contrário. Não existe companhia aberta sem presidente do Conselho de Administração. É isso que a CVM, no final das contas, concluiu. Avisando aqui ao pessoal que quem quiser fazer perguntas, por favor, utilizem o chat. Nós esquecemos de colocar que estamos abertos aqui e eu estou recebendo aqui. Tá? Tomara, senão vira monólogo. Não, pode tomara continuar. Que senão vira monólogo. Desculpa. Então, o que você fez? Então, na Vale. Então eu tinha essa situação que eu já tinha vivenciado e eu externei, como bem falou o Flávio, dentro do Conselho de Administração da Vale, todos os fundamentos que eu trazia, todo o background, o histórico que eu tinha vivenciado e que já existia um precedente da análise dessa situação na Uzi Minas. Mas o pessoal não considerou, entendeu o valendo-se de pareceres jurídicos. Então, quando a gente quer fazer valer a nossa vontade, a gente vai e pega um parecer jurídico, né, que vá na linha do nosso pensamento, e esse parecer jurídico sustentou a aprovação por maioria, com o meu voto contrário, a implantação do voto contrário, e a proposta de assembleia foi convocada com a inclusão dessa condição, que foi o que eu fiz como conselheiro de administração, defendendo os interesses da companhia, os interesses dos stakeholders, porque além do interesse da companhia, eu estava também defendendo, no meu ponto de vista, o interesse de um universo de acionistas pequenos
que poderiam ter seus candidatos vetados pelos acionistas maiores. E levei o assunto na forma de consulta, né? E a CVM, antes da CVM se manifestar, os agentes da governança no Brasil já tinham se manifestado contra. A AMEC, a Associação dos Investidores do Mercado de Capitais, já tinha emitido opinião contra a introdução desse dispositivo, né? Os acionistas da Vale, com quem eu mantive relacionamento, foram totalmente contrários, e esses acionistas com mais de 5% do capital da companhia. E, no final, né, no dia 2 de março, 10 dias antes da Assembleia, a CVM, a CEP, que é a área técnica da CVM, decidiu que não era possível implantar essa regra na Vale, porque essa regra não atendia os pressupostos da Lei 6.404. Tá? A Vale acatou a decisão e essa matéria foi excluída da ordem do dia da AGE, que alterou para melhor o Estatuto Social da Vale, trazendo uma série de inovações, uma série de condições inéditas, né? Como a existência do Lead Independent Director, que é um conselheiro que tem o papel de comunicar-se com os acionistas, de representar o conselho na comunicação com o universo de acionistas, quando o presidente do conselho, o chairman, não é independente. Então, poderia haver essa condição na Vale. Nós temos um presidente de conselho não independente, e aí existiria a figura do chairman. Como no resultado da AGO de 2021 foi eleito José Luciano Penido, mineiro, que é um conselheiro independente, não foi necessário a gente discutir sobre a questão do lead para a Vale. Isso é o que eu tentei resumir como o voto contrário que aconteceu na Vale. Contrário, né? Voto múltiplo, vamos lá. Bom, vamos lá, para os conselheiros que vão atuar, eles podem ser eleitos no conselho de administração pelos acionistas majoritários, podem ser eleitos pelos acionistas minoritários, podem ser eleitos pelos empregados, ou, no caso de uma corporation, uma empresa que não tem controle, o grupo de controle, o acionista controlador definido, eles podem ser eleitos por esses acionistas em quais formatos? No processo de votação majoritária, né, que é o que a gente praticamente vê no mercado como votação por chapa ou por lista, onde cada nome é votado individualmente e todos os acionistas podem votar quantas vezes quiserem no mesmo candidato. Então, geralmente, o acionista ou o grupo de acionistas que detém a maioria da quantidade de ações daquela Assembleia elege todos os seus nomes. Votação por chapa, onde é colocado o nome de todo mundo junto em votação. Votação em separado, quando existe controlador, como, por exemplo, na Uzi Minas, eu era eleito em votação em separado dos acionistas preferencialistas, onde o acionista controlador ou o acionista majoritário não participa, ele não pode participar. E o processo de voto múltiplo, que é o instrumento que nós usamos na Petrobras em 2020 e na Vale também em 2020 e na Vale agora em 2021. Desculpa, na Vale em 2019 e na Vale em 2021. Como é que funciona esse instrumento? Você pode, entre o número de candidatos, pegar os seus votos e concentrar em 1 ou 2 ou 3, concentrar naqueles que você deseja. E por que o voto múltiplo ele potencializa a chance de você eleger um candidato? Porque você multiplica pelo número de assentos em disputa a quantidade de ações que você tem. Então, se eu tenho 10 ações e a eleição vai ser para 10 assentos, eu multiplico 10 ações por 10 assentos, eu terei 100 votos. Tá? Se eu concentrar os 100 votos em apenas um candidato, a chance desse candidato ser eleito aumenta em 10 vezes. Tá? Então, essa é a regra do voto múltiplo que permite que um minoritário tenha mais chance de eleger um conselheiro. E foi o que a gente estrategicamente adotou na Vale, mesmo tendo 1% do capital da companhia, né?
mesmo tendo 1% da capital da companhia, o grupo de acionistas que indicou os 4 candidatos, Marcelo, o Roberto Castelo Branco, o Mauro Cunha e a Rachel Maia, conseguiram, né, apoio suficiente de outros acionistas para concentrar voto nesses 4 candidatos e eleger 1/3 do board, né? O board da Vale é composto por 13 membros, sendo que um é eleito pelos empregados, então ele não entra na regra da eleição dos acionistas. A gente conseguiu eleger 4 de 12 conselheiros. Sem a condição do voto múltiplo, a gente talvez não elegesse nenhum conselheiro. Tá? Então, é uma estratégia, né, de aumento da representatividade que, no nosso ponto de vista, era importante para a Vale, dadas as mudanças que a companhia precisava receber, né, os inputs que ela precisava receber em alguns temas mais caros para nós, para esse grupo e para os grupos e para os acionistas que apoiaram esse grupo, e a gente conseguiu ter sucesso no movimento. A mesma coisa foi feita na Petrobras. Bom, na Vale, só para ter um parêntese, né, teve uma questão relativa ao cômputo dos votos. Durante a Assembleia, nós identificamos que teve um problema na contagem de alguns votos, porque a gente sabia como é que o acionista tinha votado, mas o voto, como chegou na empresa, chegou de maneira diferente. Então, a gente, se tu puderes colocar na tela, tem um slidezinho que mostra a cadeia de Adriano, por favor, coloca para nós aí. Por favor. Ali você vai ver que tem uma cadeia de vários agentes no processo de votação. Por favor, mais um. Mais uma. Eu acho mais uma, Adriano. Mais um ainda. Mais um ainda. Aí. Se você... A anterior. Anterior. Se você prestar atenção, B3 é onde ficam as ações, né? É a bolsa de valores. O custodiante local é onde as ações da Vale são depositadas. O custodiante global é aquele que interage com os acionistas estrangeiros, né? E o acionista que pode ser o investidor estrangeiro ou o investidor brasileiro. Quando ele está aqui no Brasil, ele não passa pelo custodiante global. Mas o problema que foi identificado foi entre o acionista estrangeiro, que votou lá fora, e como o voto chegou na companhia, né? Quando isso foi identificado durante a Assembleia, nós solicitamos, né, o representante do acionista solicitou, e isso é importante destacar, só foi possível porque aquele acionista tinha um procurador presente na Assembleia. Tinha um procurador presente através do custodiante local, que é quem tem poderes de voto. Não é o acionista na ponta, é o custodiante local que representa o acionista na Assembleia. Como esse custodiante local tinha um procurador, um advogado, que é o mesmo advogado que faz as minhas consultas e defesas na CVM, na Assembleia, foi possível requerer, né, a revisão daqueles votos, e no processo de revisão, a gente que estava elegendo 3 candidatos passou a eleger 4 candidatos com a realocação de alguns votos que não tinham ido para o candidato correto, né? Acho que é importante ressaltar a boa vontade da Vale durante todo o processo, né? Que esse tipo de problema, esse tipo de equívoco pode acontecer, né? Ele pode acontecer entre esses vários agentes. A informação, inclusive, como ela é dada por SWIFT, ela pode se perder nesse elo entre o acionista investidor estrangeiro e o custodiante global. Pode haver a perda de uma informação, e essa perda vai se consolidar ao longo da cadeia, né? Então, teve a boa vontade da Vale, que permitiu essa revisão. Inclusive, a Assembleia começou na sexta-feira, foi suspensa e foi concluída na segunda-feira, e permitiu a revisão, tá? Isso foi o que aconteceu na Vale. Na Petrobras, que aconteceu um pouco antes, a Vale foi dia 30 de abril, a Petrobras foi dia 12, a questão foi um pouco diferente. A Petrobras chamou uma assembleia para destituir o Roberto Castelo Branco, que era o presidente da companhia, e por ter sido eleito o conselho pelo processo de voto múltiplo, necessariamente, quando sai um conselheiro eleito pelo voto múltiplo, todos os que foram eleitos por essa condição também perdem o seu mandato. Então, o conselho tem que ser recomposto. No processo de votação,
houve um problema de instrução de voto do acionista da companhia que gerou uma distribuição, uma diluição dos votos dos minoritários para todos os candidatos. Então, eram 11 candidatos para 8 vagas. Em que pese tenha sido evidenciado que a maioria dos acionistas minoritários concentrou os seus votos em 3 candidatos, aumentando, por consequência, a chance desses candidatos de serem eleitos, o que chegou para a companhia, para a Petrobras, é que ele teria distribuído o voto em todos os 11 candidatos. Então, ao invés de potencializar a chance daquele candidato ser eleito, você potencializou a chance do candidato do acionista controlador, que já parte praticamente eleito, né, de confirmar a sua eleição. A partir do momento que você tira voto de um acionista, de um candidato, transfere para o outro, esse candidato que perdeu os votos, ele perde chances de ser eleito. E o que aconteceu? O que aconteceu é que, se não há uma composição no momento da eleição, durante a Assembleia, entre os vários acionistas minoritários que estavam lá, para escolher dentre os 3 candidatos apenas aquele que seria eleito, nem eu seria eleito no dia 12 de abril. Então, o que aconteceu? Como eu tinha identificado isso antes do dia 12, eu tinha identificado isso no dia 8, no dia 9 de manhã, eu postei no LinkedIn uma manifestação de que existia um problema, eu não poderia afirmar qual era, porque eu não tinha as informações que eu precisava, mas existia um problema no processo de votação na Petrobras que estava prejudicando eu renunciaria em prol da realização de um novo processo eleitoral. Tá? E, de fato, foi o que aconteceu. Eu fui eleito no dia 12, tomei posse no dia 15 de abril, dia 15 de abril, e renunciei no dia 16 de abril. Por favor, eu ia pedir para tirar na tela, porque como nós estamos na TV FIENG, quando a tela aparece, não aparece você falando, tá? Tá bom. Então, obrigada aí. De qualquer forma, vamos aproveitar essa explicação, obrigado por quem viveu a experiência, sobre o ponto de vista seu, do que realmente aconteceu, porque quando você pediu para sair, a gente falou assim, o que é isso? Não, as coisas não ficaram muito claras, mas é um privilégio e eu te agradeço a transparência, como você está colocando isso de uma forma tão clara para nós. E aproveitando que você falou em turma, vou te fazer a primeira pergunta que já veio da nossa turma. Por falar em turma que está assistindo, o nosso grupo de governança corporativa Brasil está todo aí, em peso. Carlos Veloso falando que está aqui junto conosco também, Valmir, Otávio, Aloísio, né? Está todo mundo aí. E o Caio Ramalho pergunta, Gasparino, será que o voto plural, será que o voto plural, puxada pelas empresas tech, pode ser um retrocesso aos modelos PMs versus OMs? Sendo que, no caso do voto plural, o desbalanceamento pode ser ainda muito maior que PMs versus OMs? Qual é a sua visão sobre o tema? Caio Ramalho perguntando. Obrigado, Caio. Acho que ele traz um ponto muito importante para o que vai acontecer para o futuro. E como eu busco, né, de alguma forma, trabalhar nos temas de mente aberta, ou seja, permitindo que questões que talvez a gente não consiga alcançar sejam testadas, né? Eu vou responder a minha opinião de que ainda não tem um convencimento favorável sobre o tema. Mostrando essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui, ela simbolizou, né, quando o Roberto Castelo Branco foi para aquele último evento da Petrobras com a camisa Mind the Gap, nós, os candidatos alternativos da Vale, fizemos essa camisa, né? Todos os votos contam, né? Se eu crio uma condição específica em que o meu voto não vai contar, né? E eu sou um defensor de que todos os votos contam. Se uma empresa cria
uma condição de que os votos do acionista não vai valer, né? Por quê? Porque o controlador vai ter uma super share, vai ter uma multiple, um voto plural, que significa dizer o seguinte, é o que eu estou entendendo que ele está querendo dizer, tá? Ele está querendo falar sobre a questão que já existe em empresas do mercado americano, da NYSE e da Nasdaq, são empresas de tecnologia, onde você vira acionista da companhia, você tem direito aos resultados da companhia, mas nos momentos de deliberação em assembleia, as suas ações elas não têm o mesmo peso das ações detidas pelo acionista controlador, né? Então, nesse ponto, como eu ainda sou um jovem aprendiz da área da governança corporativa, eu diria que me sinto um pouco inseguro em relação aos efeitos que isso pode ter num mercado que já não é muito reconhecido, né, como o mercado brasileiro. Se considerarmos que a gente, né, hoje ocupa menos de 7%, se eu não me engano, do MSCI, que é o índice do Morgan Stanley, né, Index para mercados emergentes e para os mercados de capitais do mundo, nós somos insignificantes, na verdade, ainda em mercados de capitais. E se a gente, já sendo insignificante, vai criar ainda essa forma de diferenciação entre acionistas, pode ser que a gente não consiga emplacar isso de maneira favorável, vantajosa, tá? O que ele falou em relação às preferenciais, porque as ações preferenciais foram criadas no Brasil efetivamente para turbinar o mercado de capitais, né? O que são as ações preferenciais? Eu compro ações daquela companhia, eu tenho direito a todos os benefícios da companhia, inclusive eu tenho, em algumas companhias naquela época, um direito a um percentual superior ao das ações ordinárias na hora dos dividendos, mas eu não tenho direito a voto, né? Então, os preferencialistas, por exemplo, né, a CEMIG, 2/3 do capital da CEMIG é PN, 1/3 é ON, né? Esses 2/3 não têm direito a voto, na maioria das matérias, né? Esse percentual não pode eleger mais do que um conselheiro de administração. A PN garante o direito de eleger apenas um conselheiro de administração. Então, nas estatais, isso aí foi muito utilizado, tá? Nas estatais, isso aí foi muito utilizado. Então, na pergunta dele em relação às empresas tech, eu diria que a gente tem que avaliar muito bem, e me parece que a B3 e a CVM estão considerando essa possibilidade, né? Na AMEC também tem uma discussão sobre o assunto, né? E, obviamente, vai ter defensores dos dois lados, tá? Porque existe um lado que, teoricamente, vai ser privilegiado, né? Ele vai poder vender 80%, 90% da empresa e continuar mandando na empresa. Né? Com esse tipo de ação, com 10% da companhia, por exemplo, eu posso mandar na empresa. E os outros 90% não podem votar nas matérias. Vai depender muito da regra que vai ser definida para esse tipo de superação, super share, né? Ok, muito bem. Respondidas as Mas perguntas, obrigado pela pergunta, Carlos, mais uma vez. Você acabou com o monólogo entre eu e a Adriana. Eu espero que o resto das pessoas aí, além de serem amigos e se inscreverem e participarem pela amizade, eles também façam perguntas, mas principalmente os alunos aí do IEL, né, dessa turma do programa de conselheiros. Bom, agora eu gostaria de explorar com você alguma coisa que é rara também, uma situação que é rara, CEO e chairman. Você já teve os dois lados e na Eternit você vivenciou os dois, né? E aí eu queria saber qual é a maior dificuldade enquanto CEO de uma empresa que está mudando o seu modelo de negócio e agora como chairman, né? Como é que é essa mudança de chapéu em duas condições dentro de uma mesma companhia, né?
Como é que é isso? Porque você tem um carinho aí, você tem um carinho todo especial. Você fala muito bem da Usimina, mas você tem um carinho todo especial pela Eternit. A gente percebe isso, né? Tem será? Ah lá, ali, será possível? A nossa tela, nessa tela aí, né? Não, é verdade. Vou botar aqui. Adriana, eu não quero corrigir, tá? Mas eu nunca fui CEO da Eternit. Na verdade, eu não fui CEO de companhia aberta. Depois tem até um modelo que foi desenvolvido de skills, de competências, que a gente pode conversar. Eu posso mostrar no final. Mas eu entrei na Eternit como conselheiro, substituindo um conselheiro que já estava há muitos anos lá na companhia, e entrei num momento muito difícil. Mas eu fui diretor estatutário de uma estatal, que foi a Celesc, onde em alguns períodos eu respondi pela presidência da empresa, mas também minha carreira, né, eu comecei ralando bem cedo. Eu montei um escritório de advocacia com 24 para 25 anos, quer dizer, fundei o meu próprio escritório junto com outros sócios, fui o sócio responsável pelos principais clientes daquele escritório. Coincidentemente, coincidências da vida, né? Vale foi minha cliente, BR Distribuidora foi minha cliente. Então, eu cuidava do atendimento dessas duas empresas. Em 2003, eu montei um escritório próprio, onde eu fui o CEO do escritório, né? Respondi por essa posição até 2007. E o escritório, graças a Deus, ele foi muito bem. Em paralelo, junto com meu pai, a gente montou uma empresa já em 1992, então ela vai fazer 1900 ela vai fazer 30 anos. E a gente acabou tendo algum sucesso na atividade. Eu toquei essa empresa por muito tempo, né? Então eu não posso querer aqui equilibrar ou comparar uma questão de empresário sob o aspecto do tamanho das empresas que eu montei. Mas eu tive, né, todas as dores que o empresário tem. E principalmente pequeno empresário, ele tem as dores e ele não tem a quem se socorrer, ele tem que fazer o parto normal, né? Ele não pode ir para um hospital particular e fazer uma cesariana. Então eu tive meus problemas de desafio de fluxo de caixa, eu tive que pagar folha de salário no final do mês sem ter dinheiro para pagar a folha de salário, né? Eu já financiei meu carro para levantar um dinheiro para pagar, de repente, fechar um mês, né? Assim como eu tive o lado positivo, né, da advocacia, foi quando eu acertei as grandes causas e que realmente a advocacia ela tem uma vantagem. Eu não vivo mais com essa vantagem, mas durante um período da minha vida eu pude surfar a onda do 10 ou do 20% do valor da causa. E quando eu tive algumas causas muito grandes na minha carreira, o resultado de uma causa dessa dava o equivalente ao que se ganhava durante 10 anos, né? Então, a condição ali na Eternit foi muito particular, porque eu entrei e o primeiro diagnóstico que eu tive foi do timing, né? Eu acho que todos nós temos prazo de validade. Desculpa a franqueza, né? Não em tudo, né? Mas nas posições executivas eu acho que a gente tem começo, meio e fim. E a gente tem que saber o momento do fim, e se a gente não cumpre esse momento, a gente acaba prejudicando a empresa em benefício próprio. Então, a diretoria da Eternit já tinha passado o prazo de validade. Ela já era uma diretoria que tinha mais de 12 anos no cargo. E era uma empresa que, para quem conhece, é uma empresa que conheceu, uma empresa muito pagadora de dividendos. Quando a empresa ela vai muito bem, o nível de controle dos acionistas diminui. É curioso, mas é verdade. Os acionistas eles se sentem mais confortáveis, né? E menos dispostos a se indispor com o management quando a empresa está dando muito resultado, né? E isso aconteceu na Eternit. Consequentemente, ela deixou de reinvestir no seu Parque Fabril, ela perdeu o foco, ela investiu em louças no Ceará,
ela comprou uma outra empresa de telhas, mas que não tinha muito a ver com o seu core business, e acabou torrando, queimando caixa, como a gente fala, né? Então, em 2016, dentro do próprio conselho de administração, a gente passou a ter algumas divergências, porque o chairman da época não queria promover as mudanças e eu coloquei como condição para apoiar a eleição dele que a gente fizesse uma contratação de um headhunter e selecionasse um novo CEO. O embate no conselho acabou resultando na saída desse chairman, né? A gente acabou contratando a empresa de headhunter, selecionamos um novo CEO, ele entrou em abril de 2017 e começou um processo de turnaround com apoio do conselho, do novo conselho que também foi eleito em 2017. E a coisa ia muito bem, né? A gente tinha 7 diretores na Eternit, hoje temos 3. Só para ter uma comparação do que era, né? A empresa é a mesma, hoje é até menor, mas hoje muito mais rentável. Então, nós começamos a fazer uma série de mudanças, né? E com apoio e presença do chairman, que no caso era eu, que já tinha vindo da experiência da Uzi Minas, ou seja, já tinha alguma bagagem nessa posição, nessa condição de conciliador, né? E de responsável por instigar os conselheiros a desenvolver um planejamento estratégico. E aí veio a decisão do amianto, do banimento do amianto, né? Que era a principal fonte de renda, de riqueza da Eternit. A Eternit é conhecida como uma fabricante de telhas, mas o amianto ele era tão rentável, né? Que era a matéria-prima da produção da telha, que a empresa ganhava muito mais com a Sama, que era a mineradora do estado, que fica localizada no estado de Goiás, do que com as próprias 6 fábricas de telha. Tínhamos, em Minas a gente não tem, mas tínhamos 2 em Goiás, que faziam a telha, né? Que industrializavam a nossa matéria-prima. Então, a gente, de fato, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, entrou imediatamente num processo de preparação para uma recuperação judicial, e aí valeu muito a pena o fato de ter na presença do Conselho um advogado, porque é uma decisão muito difícil e é uma decisão que demora a ser tomada e, geralmente, quando ela é tomada, já é tarde. Tá? Então, a decisão foi no dia 29 de setembro, foi a decisão no Supremo. No dia 2 de dezembro, a gente teve uma reunião do Conselho, onde eu propus a gente preparar uma recuperação judicial. Preparamos, entramos com ela em março de 2018 e agora, em 21, a gente praticamente concluiu já a recuperação judicial, pagando praticamente todos os nossos fornecedores, com exceção de um fornecedor, que é o BASA, Banco da Amazônia, do qual o Valmir, que você falou que está presente, foi presidente do banco, que é um banco de fomento, um banco de investimento, de incentivo, né, ao desenvolvimento da região e que tem, vamos dizer assim, taxas bem competitivas. Portanto, esse banco a gente optou por continuar pagando nos termos do contrato que tinha na época, né, que foi o banco que financiou a construção da fábrica da fibra de polipropileno que substituiu a matéria-prima amianto na produção de telhas. Então, essa telha que vocês estão vendo sem as células fotovoltaicas, ela hoje é produzida com fibra de PP, e essa fibra de PP, de polipropileno, ela é feita na fábrica de Eternit na Amazônia. Tá? E a empresa, de uma condição falimentar, pré-falimentar em 2017 para 2018, ela desponta como uma empresa, uma das 3 empresas que mais valorizaram na B3, na Bolsa, durante 12 meses. Então, fico muito feliz, porque a gente fez um trabalho de começo, meio, e a gente está chegando no fim. O fim vai ser entregar a Eternit fora da recuperação judicial, né, com uma forte geração de caixa, um forte resultado, né, dando, em 2021, quem sabe, talvez, o maior resultado da história da empresa. Ok. Bom, eu quero dar aqui um oi para a turma da oitava, a turma de conselheiros que está aí, que eu sei que está em peso, já recebi aqui. Temos várias perguntas, Marcelo. Vou te interromper agora na sua história com a Eternit para a gente
perguntar aqui. Primeiro, o nosso amigo, você falou do Valmir, né? O Valmir começa a perguntar, né? Como é que você vê a entrada de novos nos conselhos de administração de algumas empresas como a Anitta, na Nubank, de CL20? É uma ruptura do modelo tradicional? Como fica a questão das certificações e o IBGC nesse contexto? Essa é a primeira. Depois tem a da Marta. Responde essa primeira que nós vamos para a Marta, tem Caio e tem uma participação da Flávia também. Né? Legal. Vamos lá. Obrigado. Responde ao Valmir e a todo mundo. Obrigado. Anitta no Nubank. Obrigado, Valmir. Você é parte relacionada, você tem conflito de interesse, né? Porque a gente tem uma relação aí de carinho, né? Um grande amigo. Tem uma passagem interessante com o Valmir, né? Que ele é um cara, um profissional de altíssima qualidade e certa feita, depois dele já estar aí aposentado do Banco do Brasil, ele veio conversar comigo sobre uma posição executiva, né? E eu desincentivei o Valmir, né? Eu coloquei para ele: você já viu a beleza? Você já notou a beleza dessa carreira de conselheiro de administração, né? Você pode estar em várias condições, várias situações diferentes, que você está em várias empresas diferentes, em vários nichos de negócio diferentes, e tá certo, você não vai ganhar o mesmo dinheiro que ganharia se fosse um executivo, não vai ter PLR, não vai ter bônus, mas isso vai fazer a diferença para ti, para os teus próximos, já que ele é filho de um praticamente centenário, né, o senhor Pedro Rossi, que ia completar 100 anos ano passado e infelizmente faleceu antes da festa. Mas então Valmir tem um DNA de longevidade. Eu disse para ele: testa, né? Vê o quão belo é o desafio de você estar em várias realidades e permitindo que você traga a experiência de uma empresa para outra. E com esse exemplo eu diria que eu vi muito eu vi muita estratégia no movimento do Nubank. Eu vi muita estratégia no movimento do Nubank de trazer uma pessoa que não é do meio corporativo, né? Mas é uma pessoa que tem uma carreira de sucesso porque ela administra a sua própria carreira, né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns programas com a Anitta, ela de tola não tem nada, né? E ela, olha, poderia muito bem criar um canal de comunicação direto com o público do Nubank, né? Eu sou cliente hoje do Nubank graças ao meu filho e graças ao Valmir, né? Temos que experimentar, né? Temos que experimentar. É simples demais, né? Você ser cliente de um banco, sendo que você faz tudo pelo aplicativo. Então, eu achei que foi um movimento inteligente, né? Ela não assumiria nenhum tipo de liability, porque ela não seria conselheira do Nubank no Brasil, ela seria conselheira do Nubank na operação que o Nubank tem em outro país, então não estaria colocando o seu patrimônio sob risco. E me parece que, não sei o tamanho do conselho do Nubank, mas que poderia ser uma pessoa que pudesse trazer um ponto de vista diferente, né? Me parece que isso é o que a gente pode chamar de diversidade. Eu vou entrar na questão das competências, conhecimentos e experiências que ela tinha que ter para ser conselheira de um banco. De fato, a gente busca cada vez mais selecionar os profissionais que têm expertise, know-how ao negócio, né? Para o qual ele está sendo indicado e eleito. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um primeiro movimento. O segundo movimento é o da Gisele Bündchen, que está todo mundo parabenizando, né? Como um movimento muito bem feito. E ela tem, vamos dizer assim, uma postura diferente, uma carreira diferente, mas também é uma carreira de sucesso. O que a gente não pode esquecer é que o meu conterrâneo, o Guga, ele já é sócio parceiro de uma gestora de investimentos da Genial há muito tempo, né? Se vocês notarem, o Guga, além de garoto propaganda, ele investiu, né? Viu uma oportunidade de investimento na Genial. Quer dizer,
só conversando com esses caras que são fora da curva naquilo que eles fazem, estou dizendo que a Anitta é uma excepcional executiva administradora, mas na profissão dela como cantora, ela é uma pessoa de muito sucesso. A Gisele também foi na carreira dela, e eu sou suspeito para falar sobre a carreira do Google, né? Mas tem que conversar com uma pessoa dessa para ver quanta coisa da simplicidade que eles têm a gente consegue capturar. Como é que fica aí, complementando o Valmir aqui, repetindo, né, a questão da certificação? Nós estamos com um grupo de certificadores aqui, buscando a certificação. Como é que fica isso e a questão do IBGC nesse contexto, Marcelo? Sua posição. Para mim, a certificação ela serviu como um instrumento de confiança, de autoconfiança, para eu poder provar para mim mesmo que eu era capaz, né? A certificação que eu fiz em 2010 do IBGC, ela foi por exame, né? Ela não foi uma certificação que eu refiz agora em 2019 por experiência. Em 2010 eu não tinha experiência em conselhos de administração, mas eu podia buscar a certificação desde que eu fizesse um curso e passasse num teste. Foi um teste bem chatinho de fazer e de passar. Mas aquilo permitiu que eu fizesse uma reciclagem e aprendesse muita coisa estudando, né? Aquela base que eu formei em 2010, eu uso até hoje. Aquele livro, Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, eu levo para as reuniões de conselho até hoje. O Código Brasileiro de Governança Corporativa, eu levo para a reunião de conselho até hoje. Quando eu preciso fundamentar alguma coisa sobre o aspecto da governança, nos códigos que eu tento me exemplificar. E a certificação, seja do IBGC, seja de outro órgão, como a gente faz em Santa Catarina na Fundação ENA e como a FIENG está fazendo via IEL, eu acho que é cada vez mais um requisito essencial para que o conselheiro se sinta à vontade para pleitear, né, uma posição. Porque evidencia que houve o comprometimento dele de ir além daquilo que é o conhecimento que ele adquiriu em face da profissão. Tem muita gente que se sente um bom conselheiro simplesmente porque foi um executivo de sucesso. Nem sempre um executivo de sucesso é um bom conselheiro, né? São papéis diferentes, é curioso, mas são papéis diferentes, né? No IBGC, inclusive, você tem muito a ver com governança familiar. Nós sabemos que existem herdeiros que não têm DNA para ser executivo, não têm DNA para ser dono de empresa, para tocar a empresa, mas pode ser preparado, né? E aí sim pode até descobrir um talento em ser um bom conselheiro, em saber cuidar do seu patrimônio, né? E cuidar do seu patrimônio passa por um conselho consultivo, conselho de administração. Não sei se respondi, mas eu acho que a certificação, no meu ponto de vista, é uma garantia para aquele que vai indicar o candidato de que ele tem a preparação mínima necessária. A nossa turma de conselheiros agradece, Marcelo. Vamos aí, Marta Opa, foi sem querer, não foi para puxar saco, não. Mas eu fiz isso. Mas eu não me oferecia a ser conselheiro antes de ser certificado. Sim, não me sentia preparado. Foi a minha linha também. Tá? Essa foi a minha linha, certificar para depois pleitear alguma coisa, né? Marta Colares pergunta para você, né? Você acredita que o posicionamento ativista do conselheiro, com a utilização de redes sociais, mídia e maior contato com os stakeholders será uma tendência? As questões ESG estão crescendo no país ou se trata apenas de um greenwash? Marta Colares pergunta. Resposta. Colares ou Colasso? Colares. Marta Colares. Colares. Marta, se você tem parentes em Santa Catarina, são muito amigos da minha família. Família da Dona Maria Colares. Do Paulo Tatu saudoso Paulo Tatu Colares. Muito próximos a nós. Família querida. ESG é um greenwash. Começando pelo final, não. ESG é que nem governança corporativa. Tá?
um aprimoramento de um determinado tema dentro da governança corporativa. Há muitos anos, as empresas que não deram atenção para a governança corporativa, no meu ponto de vista, perderam competitividade. Tá? Eu tive uma reunião essa semana, há muitos anos que eu não me reunia com alguém que tinha uma empresa familiar ou conversava sobre isso. Mas eu tive uma conversa muito interessante para mim, porque me reciclou. Eu conversei com um empresário catarinense que já foi uma referência aqui em Santa Catarina, né? E que, por acaso, conseguiu, através de um conhecido meu, uma agenda e queria conversar sobre a empresa dele. Eu disse, mas eu não faço isso, nunca fiz, não presto consultoria em governança. Mas ele queria conversar contigo, queria ouvir tua opinião. E aí eu fui direto no ponto. Seus filhos não são mais seus sócios. Por quê? Porque eles não querem tocar a empresa. Então, acho que o senhor tem que encarar essa realidade. O senhor tem que encarar que não existe sucessão e que o senhor não é eterno, né? Porque o empreendedor, ele padece do mal da... Como é que é? Não da eternidade, né? Da imortalidade, né? Então, tinha uma chargezinha que eu achava muito interessante, que eu usava quando dava as primeiras palestras de governança lá em 2010, que era um dono de uma empresa numa mesa, né? Aí na porta entra aquela figura da morte, né? Com aquele cajadão com a ponta na fronte. Ele assim, mas já era tão cedo, é tão cedo. Assim, ele não estava preparado para uma coisa que é inevitável, é inerente à nossa condição humana, né? A gente não é super-homem. E aí eu comecei pelo final. O senhor tem que pensar na sua empresa de uma outra forma, né? O senhor tem que pensar na sua vida, o senhor tem que pensar em o que vai ser o futuro da sua empresa se o senhor faltar, né? E aí, por ali, a gente começou a bater um papo bem interessante, mas às vezes... E o papo acaba também, faz parte, né? Às vezes o papo evolui, às vezes o papo acaba. Então, ESG não é. Eu acho que vocês em Minas Gerais, melhor do que muitos, sabem do que eu estou falando, né? Qual é a consequência de uma questão ambiental na vida das pessoas, como direta ou indiretamente ela pode impactar comunidades ou até mesmo cidades, sendo que aí nós tivemos questões que impactaram as bacias hidrográficas que abastecem a água da capital, né? E isso não pode mais acontecer. Essa responsabilidade ela tem que ser ampla e tratada de maneira muito séria, né? E aqui a gente tem, pelo menos me disse que estaria conectado e prestigiando o meu amigo Carlos Roxo, que é meu colega do Comitê de Sustentabilidade na Vale, né? Um profissional extremamente experiente, envolvido com os aspectos ESG, envolvidos com os aspectos da responsabilidade social, com o S, né? E onde a gente troca muita ideia, né? Porque eu sou novato no tema e eu quero aprender, eu tenho que aprender, né? E as grandes empresas elas vão sumir se o ESG, se o social, o governance e o ambiental não forem uma das suas principais agendas. No meu caso, como me atribuíram essa responsabilidade, por exemplo, na Vale, eu tornei como a minha principal agenda na Vale. E essa agenda, eu, como conselheiro fiscal da Petrobras e como como é que é? The Flash no Conselho de Administração por apenas 45 dias, eu notei que não tem essa agenda como uma prioridade no Conselho da Petrobras. E nós precisamos levar essa prioridade do Conselho da Petrobras porque ela é uma empresa que explora a indústria antiga, a indústria velha, né? A indústria que produz a matéria-prima mais poluente do mundo, porque ela produz o combustível e os veículos são os maiores emissores de carbono do planeta, né? E a Petrobras, salvo melhor juízo, mas eu não posso afirmar de maneira categórica, não vai conseguir inventar o petróleo verde, né? O petróleo que não polui, porque não é a Petrobras só que produz, é a cadeia que gera a emissão. É o craqueamento, né, para produzir a nafta, é a transformação da nafta em plástico, é a transformação em matéria-prima, né, é a transformação da matéria-prima em plástico que o ser humano ainda não aprendeu
a recuperar, né? A tratar, a reciclar. Então, é vergonhoso o que a gente viu aí no nosso grupo, Adriana, que o Paulo Lima postou no Nordeste, onde eu tive lá numa praia que não tem nada para um lado e para o outro. Ele, em 100 metros, ele pegou na praia, fez um monte de plástico, de rede, de copo, de garrafa plástica, PET, tá entendendo? Então, isso numa praia deserta no Nordeste, tá? Então, a gente quer sobreviver, a gente quer que exista efetivamente uma sociedade para os nossos netos ou bisnetos, a gente vai ter que mudar. Está na cara que vai ter que mudar. Se não mudar, não vai ter. O universo, né? Ele não reconstitui os recursos naturais na velocidade que o ser humano destrói e consome, né? A gente tem que ter uma nova relação de consumo. Isso vai ser inevitável. E aí, agora vou te parar um pouquinho. Mas ela falou sobre... Ela teve uma outra questão da mídia. Marta, muito mal feitamente. Existe essa palavra? Não sei, estou fazendo aqui uma brincadeira. Eu uso, né, o LinkedIn. Eu não uso o Facebook, muito pouco, não uso o Instagram, mas eu uso o LinkedIn para fazer esse tipo de comunicação. E eu tenho achado muito importante não me omitir, porque hoje eu ainda escutei mais uma vez de um acionista. Poxa, mas estão dizendo que tu vai ficar overboarding. Isso. Overboarding é quando a gente está em um número um número maior do que aquele que é recomendado para o conselheiro, né? Primeiro, que o overboarding, quando eu comecei, era acima de 5 conselhos. Isso. Segundo, que agora o overboarding é acima de 4 conselhos. Eu hoje estou em 3 conselhos. Irei para o quarto se eleito for na Petrobras. Tá? Não tenho uma outra atividade profissional. Minha atividade profissional é essa. Eu sou conselheiro de administração profissional. Então, vamos separar os alhos dos bugalhos, né? Eu não sou um executivo, eu não tenho uma atividade principal que não seja a de conselheiro, né? Eu dedico o meu tempo a trabalhar para conselhos de administração, deve ser em torno de 19, de 20 horas, e nós estamos aqui falando, isso para mim é realidade todo dia. Tá? Eu tenho que acordar cedo para me atualizar de notícias, eu participo de reuniões de conselho ou de comitê praticamente todos os dias, né? Mas isso me alimenta. Isso volta ao início da nossa conversa. O que te motiva? Me motiva a contribuir para a transformação. Eu acho que dentro da Petrobras eu posso contribuir para a transformação para melhor. Não é por causa da condição de conselheiro da Petrobras, porque eleito na Petrobras eu já fui, né? E eu renunciei a essa condição. Então, eu estou querendo ir para lá para quê? Né? Para provar que eu posso ser eleito? Eu posso perder, eu já disse. Eu posso não ser eleito. Tá entendendo? Não precisava me sujeitar a esse tipo de condição. Mas eu acredito que essa eleição decorre de uma necessidade que alguém tinha que chacoalhar, seja a companhia, seja a CVM, seja a B3, seja o mercado. Alguém tinha que levar essa realidade. E vou além. Se a gente tiver esse modelo de boletim de voto à distância e esse modelo de manual de participação nas assembleias que a Petrobras implantou agora, em julho de 2021, nas AGOs de 2022, nós vamos ter um mercado muito melhor, mercado de capitais muito melhor do que a gente teve até agora, porque a gente vai ter mais representatividade de minoritários nos conselhos de administração. Estamos em evolução, né? O modelo brasileiro de governança em evolução e tudo. E tem agora 2 perguntas aqui que vamos falar do açaí brasileiro, que é Conselho Fiscal. Uma situação que só tem no Brasil, mas a importância disso que nós temos. E temos 2 perguntas aqui do Caio e também do Caio e também do Carlos Veloso, né? A importância do Comitê de Auditoria para os membros do Conselho de Administração, principalmente eleitos no voto mútuo. Carlos Veloso é dono dessa, tá? E a importância, né, ali, deixa eu só pegar direitinho, do Conselho Fiscal, que tem sido preterido, de acordo com o Caio ali, né, tem sido preterido e perdendo muito espaço para o Comitê de Auditoria. Então, como é que
você está vendo essas duas instâncias que as nossas empresas, e que o Conselho Fiscal já é uma SAE brasileira, só tem na legislação brasileira, e, além disso, nas empresas de capital estatal e de né, os da 13.303 são obrigados também a terem um comitê de auditoria estatutário. Como é que fica e qual que é a sua visão sobre essas duas instâncias, Marcelo? Eu sou defensor até embaixo d'água do Conselho Fiscal. Eu também. São estruturas completamente diferentes e são ambientes de debate muito completamente diferentes. Porque o comitê de auditoria, ele, queira ou não queira, ele está dentro do ambiente do Conselho de Administração. Sim. Tá? São conselheiros de administração que muitas vezes compõem o comitê de auditoria. O comitê de auditoria pode ter um especialista externo, e é, inclusive, desejável, né? Mas são responsabilidades diferentes, né? Houve, durante um período, o que a gente chamava de Conselho Fiscal Turbinado, para que as empresas que tinham ações emitidas na NYSE, na Bolsa Americana, atendessem aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley, da SOX, né? Onde alguns papéis tinham que ser desempenhados e, como não tinha comitê de auditoria instalado naquela empresa, era o Conselho Fiscal que executava. Tá? Isso era permitido na lei. Tá? O que acontece é que, muitas vezes, como é natural, as organizações elas vão criando estruturas que se retroalimentam. Né? O que eu estou querendo dizer? Tu acabas criando algumas estruturas de governança para ter mais trabalho, né? E necessariamente ter mais gente designada. Então, no meu ponto de vista, muitas vezes o comitê de auditoria não é necessário, tá? Diferentemente de uma estatal em que ele é obrigatório. Por quê? No comitê de auditoria de uma grande companhia como a Vale, né, os temas são amplos demais e a responsabilidade desses membros do comitê de auditoria é muito grande, tá? Porque nós estamos falando de uma empresa brasileira, né, em valor de mercado, e de uma das empresas mais complexas do Brasil. Tá? Eu diria que a Petrobras também é bastante complexa, mas a Vale é uma empresa muito complexa, atua em 30 países, tem relacionamento com comunidades, relacionamento com povos indígenas, né? Onde ela atua existem muitas reservas e muitas comunidades indígenas, e uma série de compromissos, de obrigações que devem ser desenvolvidas e que são monitoradas pelo Conselho de Administração através das estruturas de governança. Auditoria interna, auditoria independente. Então, como é que o Conselho de Administração faz para dividir o trabalho? Né? Como eu disse, acabaram deixando a área de sustentabilidade mais vinculada ao comitê que eu estou. Todo esse relacionamento com esses agentes que desenvolvem a fiscalização do management dentro da Vale são da responsabilidade do Comitê de Auditoria. Né? E o Conselho Fiscal, por sua vez, hoje ele está mais focado nas obrigações legais, que não são poucas, e numa empresa como a Vale existem obrigações legais que demandam o Conselho Fiscal mensalmente, né? E principalmente nas demonstrações financeiras, né? Onde a gente tem que ter, além da opinião do auditor externo, o de acordo do Conselho Fiscal. Para mim, eu gosto muito do Conselho Fiscal, e eu fui conselheiro fiscal em 5 companhias abertas. A Braskem é uma empresa grande, a Petrobras é uma empresa grande, né? Acho que tem até um membro do conselho da Braskem, tem aí Marcelo, o nosso Marcelo Lusa. Né? Então, já fez 2 perguntas aqui também. Tá. Né? Então, eu me sinto muito mais confortável. Tu imagina eu, né, que sou presidente do Conselho de Administração da Eternit, propondo uma recuperação judicial que foi aprovada na diretoria, aprovada no Conselho de Administração e não tivesse um de acordo do Conselho Fiscal, que é o representante do acionista. O Conselho Fiscal representa o acionista na companhia, né? Representantes dos acionistas. Eu já não tenho D&O sobre a questão do amianto, né, que é um liability importante na Eternit. E aí entraria numa recuperação judicial sem, vamos dizer assim,
a revisão por parte dessa figura que é tão importante, que representa os acionistas. Então, eu sou um defensor do Conselho Fiscal, né? E nas estatais, apenas para explicar e esclarecer, o Conselho Fiscal é obrigatório, ele é de instalação obrigatória, permanente, né? E o Comitê de Auditoria, ele tem funções muito bem detalhadas na Lei 13.303, que é a Lei das Estatais. Então, o Comitê de Auditoria, por exemplo, ele tem que aprovar o plano de investimentos anualmente e ele fiscaliza o desenvolvimento, a execução desse plano de investimentos, e ao final do exercício ele tem que emitir um parecer de que ele concorda que a administração executou aquele plano de investimentos conforme programado. Tá? Então, quando eu fui candidato em março na Petrobras e estavam preocupados, a Petrobras vai mudar a regra dos desinvestimentos. Não podia. Era um cavalo de pau que não pode mais ser dado, porque está garantido na lei que o plano, né, aprovado no início do exercício, tem que ser aprovado no início do exercício, ele tem que ser executado. E tu terias que fazer uma nova deliberação no Conselho de Administração da Petrobras para mudar, para dizer o seguinte: não vou mais vender refinaria, não vou mais vender a Gaspetro, que foi vendida ontem para o grupo, para Compass, né? Isso já estava no plano de desinvestimentos, que foi aprovado no início do ano. Como é que a Petrobras ia fazer caixa para reduzir o seu endividamento ao longo do ano 2021? Através da venda de ativos. Isso foi aprovado em janeiro. Agora, alguém tem que saber que essa é a regra do jogo, que tem uma lei que é a regra do jogo. Então, acho que para ti, para mim, Adriana, e para alguns aí que atuam em estatais, é muito mais fácil de falar sobre isso quando tu dominas a questão, dominas a lei, né? E tens os instrumentos, sabes usar os instrumentos para poder colocar o administrador, né, numa condição, vamos dizer, de um pouco de desconforto. Espera aí, olha o que tu estás querendo fazer, né? E a responsabilidade que tu estás querendo assumir. Eu apenas vou registrar aqui que tu não deves fazer isso, e se fizeres, tu vais assumir a responsabilidade, né? Ninguém é eleito para fazer clube da bolinha, da Luluzinho, do bolinho em conselho, tá? A gente não é eleito para fazer amizade. A gente pode fazer amizade porque elas decorrem da relação humana. A gente cria bons relacionamentos. A gente está aqui para fazer pontes, né? Mas a gente não tem que... eu prefiro ficar vermelho de direto do que ficar amarelo várias vezes. Se a gente tem que enfrentar o tema, a gente vai enfrentar. Complementando, né? Se tem uma instância, né, de fiscalização, um processo de governança, né? Além de ser um açaí brasileiro, além de atender aos acionistas, um conselho fiscal é o órgão necessário para denunciar fraudes e irregularidades. É ele que denuncia. E o conselheiro fiscal pode agir autonomamente. E um conselheiro fiscal, ele convoca uma assembleia a hora que ele quiser. E não precisa ter consenso entre o conselho fiscal. Então, bateu, levou, estamos chamando porque tem alguma coisa errada, alguma coisa está com cheirinho mal aqui, nós vamos resolver isso aqui, porque é conselho fiscal, que é diferente de um comitê de auditoria estatutária ali. Marcelo, só para dizer que você citou aí, eu não citei, né? O Veloso é um especialista em conselho fiscal. E ele que fez a hoje membro do comitê de auditoria da SCGAS, se eu não me engano. Da SCGAS e tudo de outros. E é o nosso coordenador geral do capítulo Santa Catarina do IBGC. Então, meus cumprimentos e reconhecimento aí. Ele prestava contas a nós da SCGAS, e eu como conselheira da SCGAS. Então, era bem uma dobradinha muito interessante isso aí. Mas vamos lá, temos mais aí alguma coisa? Tem várias postagens aqui agradecendo. Carlos Rocha está aqui, tá? Pediu para dizer que está, né? Falamos já do Conselho Fiscal e tudo. Marcelo, eu vou passar aqui, já está terminando nosso tempo, infelizmente, nós temos que ver, né? Eu queria mostrar aquela matriz de competências. A matriz de competências e habilidades que um conselheiro tem que ter, porque nós temos que mostrar isso para os nossos conselheiros. Não é assim. Quando a gente entra numa disputa, numa assembleia, essa confusão toda que tem, voto à distância e tudo, tem que ter uma... Os conselheiros são medidos. Quando ele falou, são milhões e milhões de votos. Eu fiquei horrorizada quando
a dupla Adriana e Rafael Navarro, nós tivemos 2 milhões 800, não sei quantos votos. Gente, é um mundo que a gente não faz ideia da Você está confundida, 2 bilhões. Não é 2 milhões, 2 bilhões. É uma coisa assim, completamente surreal do nosso dia, né? Multiplica por R$100 para te saber o tamanho do peso da tua responsabilidade, que é o valor do stake que votou em vocês. Pois é, e é uma tremenda responsabilidade a gente, né? Então, nessa coisa, nós vamos colocar, e vou pedir ao Adriano para voltar com a última slide do Marcelo, para a gente explicar os skills, né? E você, no final, Marcelo, você fechar, infelizmente, vou te mandar depois todas as perguntas, aquele recado final para os nossos alunos e para quem está nos olhando aqui, né? O que você acha importante, né, nesse novo perfil o próximo? Aqui, pessoal, o próximo. Aí está o boletim de voto à distância da Petrobras, que eu tenho que pedir para reconhecer, né? Uhum. Petrobras fez um trabalho elogioso. Tá? Reconheço o esforço, o empenho deles em acertar, e nessa AGE, o acionista que quiser errar, ele vai ter que se esforçar para errar. Sim. Porque está muito bem explicado, está muito bem detalhado como que pode fazer, qual é o risco de não fazer da forma mais adequada, né? Então, eu fiquei positivamente surpreso com o que foi publicado pela Petrobras na segunda-feira. Então, vocês que estão pleiteando, que estão preparando para ser conselheiros, né? Olha aí o skill, né? Olha aí o mapa de competências, de habilidades, que hoje já estão, nós não estamos mostrando competências, já estão sendo medidas quando a gente entra nesse mundo de conselho de administração. Pois não, Marcelo, aí faça suas considerações. Não, eu acho que a Adriana está querendo que eu comente um pouco sobre como é que funciona essa realidade, né? Que ela disse, eu estava lá em Nova York, a gente conversou. Na verdade, ninguém engana a gente, né? Você pode enganar alguns por algum tempo, tem aquele ditado, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, pode voltar lá, por favor? É porque você sai da câmera. Não, mas eu sou obrigado a apontar lá para o pessoal poder entender. Então, quando a gente vai conversar com um acionista mais relevante, um acionista que tem uma posição importante na empresa que você é conselheiro, eu já fiz isso para a CEMIG, para ser eleito na CEMIG, eu faço várias vezes, tá? Já fiz várias vezes, porque fui eleito lá 3 vezes já. Falando em CEMIG, antes de eu tratar do que você me solicitou, eu acho importante trazer uma mensagem em relação ao processo político, né? Que já começou em todo o Brasil. A gente sabe que esse processo político no âmbito federal já está aberto há muito tempo, né? Mas eu sou conselheiro da CEMIG desde 2016 e sou testemunha dos problemas de governança, dos conflitos de interesse em deliberações que ocorreram na CEMIG antes de eu chegar e durante o período em que eu fui conselheiro, e do esforço que a atual composição, tanto do Conselho de Administração quanto da diretoria, está fazendo para que a empresa possa se recuperar. Tá? A CEMIG hoje é uma empresa doente, né? Desculpa, estou falando aqui com os mineiros, mas a CEMIG é uma empresa doente, é uma empresa que precisa de atenção e que, se ela não for bem tratada, ela pode piorar muito. Tá? Então, foi escolhido um time de profissionais de mercado, esses profissionais de mercado estão liderando a CEMIG. Né? Existe uma questão que eu já falei algumas vezes, e hoje falei novamente, de que essa experiência que você adquire enquanto administrador de estatal, ela é fundamental para você saber até onde você pode ir e aonde você acaba entrando numa zona de conflito. Tá?
Então, a vontade de fazer as coisas com muita velocidade pode resultar, algumas vezes, num descuido em relação a determinadas burocracias. Aqui nós vamos lembrar aquele Ministério da Desburocratização que foi criado no Brasil, né? E podem ter certeza, todas as estatais brasileiras foram aparelhadas, tá? Para existir dificuldade em desatar determinados nós que não são aceitáveis mais no mercado atual. Tá? Então, a CEMIG também padece desse mal, assim como Celesc, assim como Petrobras, assim como Eletrobras. Todas essas empresas eu passei. Eu posso falar porque eu passei. E para desatar determinados nós, para transformar a empresa, para aliviar o peso que ela carrega, algumas decisões tiveram que ser tomadas, né? Algumas decisões os executivos levaram ao conselho, algumas decisões eles tomaram por conta própria. Mas o conselho está muito diligente, muito atento. Isso eu tentei falar desde o início, né? É papel do conselheiro de administração fiscalizar a administração. Mas isso é mais cobrado ainda do conselheiro eleito pelo minoritário. Então, eu tenho mais de 50 manifestações contrárias a deliberações tomadas no Conselho de Administração da CEMIG. Mas a maioria delas, a grande maioria delas, é anterior a 2019. Tá? E de 20 para frente, principalmente, a gente conseguiu criar uma forma de comunicação muito profícua. E a gente tem apoiado o que é possível, né, nas decisões que a CEMIG toma. Então, a CEMIG foi envolvida nessa CPI, que é uma CPI, acho que mais ampla, não me aprofundei ainda, mas sim nos aspectos que envolvem a CEMIG, e de uma maneira totalmente indevida, no meu ponto de vista. Tá? Os pontos que podem carecer de esclarecimentos, eles provavelmente decorrem desse anseio, dessa ansiedade de fazer acontecer determinadas coisas. Porque se você também não colocar ritmo, e às vezes, né, isso é interpretado como... Se você não colocar ritmo no processo, tá, o tempo vai fazer com que ele caia no esquecimento. Tá? Então, eu queria fazer esse parênteses, porque eu sou administrador da CEMIG, tá? E estou começando a acompanhar esse assunto com algum cuidado. Por quê? Porque a privatização ela é pauta no Brasil, né? Esse governo federal que foi eleito com uma agenda de privatização, tá? O governo do estado de Minas Gerais, que foi eleito com agenda de privatização. Então, para mim, estranho seria se não tivesse a agenda de privatização na pauta dos mineiros ou na pauta do governo federal. Por quê? Eles foram eleitos para fazer mudança. Se eles não fizerem a mudança, nós temos que mudá-los. Tá? Então, o meu ponto de vista em relação à CPI que envolve a CEMIG especificamente, no caso que eu estou falando, ela não tem razão de existir. Em relação a essa questão da planilha, o que eu gostaria de externar é que quando a gente visita um acionista, quando a gente vai para um pleito, né, a gente tem que ser justo, né, em colocar as qualificações, as qualidades de todos. Né? Todos os concorrentes têm qualidades e obviamente, que tem gente que conhece mais de determinada área e gente que conhece mais de outra área. Né? Então, esse é um exemplo, né, em que você trata da questão da independência que está lá na coluna, na linha, né, superior, se o candidato A é independente ou não. Aí vem quem é e quem não é independente sobre o critério de independência, né? E na primeira coluna, quais são os skills, quais são as qualificações em questões administrativas, em questões funcionais e em questões setoriais. Se você avaliar aí, muitas vezes você tem conselheiro que nunca foi CEO. Eu nunca fui CEO, como te falei. Então, não pontuaria numa condição dessa. Né? E aí, por exemplo, vem as demais condições. Experiência como chairman, experiência como presidente de conselho, experiência como diretor estatutário de sociedade de economia mista, experiência em questões anticorrupção
e questões de ativismo, né? Experiência em questões de finança, de privatização e questão de reestruturação de empresas, que é a última linha da área funcional. Experiência setorial naquela determinada empresa, em refinaria, em transporte, em mercado, em comércio, né? Em exploração e produção, em distribuição do produto que é produzido. Então, você faz uma pontuação, né, daqueles candidatos que está concorrendo, e você está entre esses candidatos aí querendo defender, né, o seu ponto de vista. Eu acho que essa é a forma mais justa, né, mais equânime, mais equitativa de participar de uma disputa, né, colocando todos os candidatos na mesma condição, né, para serem avaliados pelos acionistas. Essa é uma avaliação de alguns acionistas em relação a um determinado processo eleitoral. Muitíssimo obrigada, Marcelo. É um modelo, né? Temos mais 2 perguntas aqui e eu quero dar um tempo para o seu recado final para a nossa turma. Marco Antônio Pires, né? Ele pergunta como é que é a pressão de lidar com o curto e o médio prazo, né? Ações do curto e médio prazo, o acionista querendo resultado de longo prazo e a executiva ali tendo as dificuldades, né? E a Alzira, ela pergunta, né? Para voltar um pouquinho ao estatuto da Vale revitalizado, com as ações mais relevantes adotadas nos eventos de Mariana e Brumadinho, né? Além do que está sendo feito, como é que o Conselho está vendo, né, essa recorrência desses 2 cumprimentos de barragem? Que realmente, né, Marcelo, foi um problema de governança ali. Recorrência da gravidade que foi, é um problema de recorrência, e a Alzira está marcando ali como é que o Conselho está vendo essas 2 coisas. E aí você dá seu recado final e a gente vai ter que fechar, porque, olha, 20h52, o tempo passa muito rápido. Não deve ter mais ninguém assistindo a gente, rapaz. Até quem fez a pergunta já deve ter ido embora. Vamos lá. Obrigado pela paciência do pessoal aí. Marco Antônio, obrigado pela tua pergunta. Eu muitas vezes me deparo com a situação contrária. É o management querendo o curto prazo, porque o curto prazo ele gera bônus, né? E o conselho pensando mais no longo prazo. Eis o encanto da coisa, né? O que é governança corporativa? Resumidamente, a gente uma balança entre o poder que está na mão do management e o poder que está na mão do conselho. No meu modesto ponto de vista, estratégia management, tá? Então, é muito desafiador você tratar com um público, né? Eu já não sou mais jovem há alguns anos, é muito desafiador você tratar com um público cada vez mais focado no imediato, né? Então, quando você conversa com o millennial, né? O cara já pensa quando ele vai ser CEO, né? Ele não pensa quais são as etapas que ele tem que passar para chegar a ser CEO. Ele já pensa como é que é o projeto dentro dessa empresa para eu chegar à condição de CEO. Fazendo uma brincadeira, mas tem muita gente que pensa dessa forma. Por outro lado, também pensa em escolher a melhor empresa para trabalhar. E esse melhor empresa envolve uma série de aspectos que não estão relacionados somente ao dinheiro, né? Ao que a empresa faz, como a empresa contribui na sociedade, o que ela transforma. Então, esse é um papo muito legal que tu podes ter com pessoas mais jovens que já estão desenvolvendo a carreira profissional, né? E que almejam, né? Tem essa visão de eu quero crescer nessa empresa, né? Então, no meu ponto de vista, a questão do médio prazo é onde a gente sempre tem que focar. O curto prazo ele é importante, porque queira ou não queira, nós temos que entregar resultado para o acionista. Tá? Quando a gente está numa empresa de mercado de capitais, uma empresa de capital aberto, esse acionista investe nessa empresa para ter retorno. E a gente tem que mostrar retorno sempre. Esse retorno pode vir na forma de valorização da empresa, pode vir na forma de dividendos da empresa, pode vir na forma do que ela devolve para a sociedade, né?
E eu espero que a Vale, por exemplo, passe a ser reconhecida pelo que ela está buscando devolver para a sociedade. A gente está desenvolvendo uma série de projetos que ainda não são percebidos pela sociedade, mas que espero brevemente serão percebidos, né? Muito em decorrência do cutucão, né? Não quero aqui diminuir as consequências ou o impacto das tragédias, mas muito pela chacoalhada que ela levou em face do acidente de Brumadinho. Tá? Então, a Vale hoje é uma empresa que se preocupa muito com o longo prazo, porque ela está focada, em primeiro lugar, na segurança, como diz o nosso diretor-presidente, né? Obsessão pela segurança. A empresa hoje é uma empresa que busca a segurança a qualquer preço. Então, não existe hipótese da empresa desconsiderar questões de segurança em qualquer das suas atividades. Agora, a gente não pode esquecer que a atividade econômica envolve risco. A atividade de mineração é uma atividade de risco. A atividade de exploração de petróleo, exploração e produção de petróleo, é uma atividade de risco. A indústria petroquímica, como está aqui o Marcelo, é uma atividade de risco. Quando eu visitei, eu sou um cara hands-on, eu vou nos sites, né? Então, quando eu visitei o site Marcelo Quilusa, né? Soube hoje, né? Ele é conselheiro, está aí, legal. Quando eu fui visitar o site da refinaria em Triunfo, no Polo Petroquímico de Triunfo, eu fiquei muito impressionado com a dimensão das estruturas, por onde passam os gases, por onde passam os produtos petroquímicos, né? E aquilo ali, se houver um acidente naquilo ali, nada para, né? É contínuo, vai começar no início da planta e vai acabar no final, né? Porque são produtos inflamáveis, né? Então, nós somos seres humanos, a gente está sujeito a errar, né? E essas atividades econômicas, elas estão, muitas vezes, atuando com risco, né? Isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar qualquer tipo de evento que cause prejuízo ou ao meio ambiente, ou às pessoas, né? Ou a vida, né? E aí eu já engato aqui na pergunta da colega que eu não gravei o nome, como que o conselho está vendo? Alzira Alice, Alzira. A questão, né, de Mariana e Brumadinho, né, está tendo muita coisa, como é que é a participação do conselho nessa mitigação e nesses eventos que tem aí? Bom, Alzira, eu sou conselheiro desde 2020 e me incomodou muito, né, o fato de a Vale adotar uma postura de fechamento dos sites, né? Então, foi proibido para nós viajar e conhecer os sites. E eu fui a Mariana pós lá foi o Córrego do Feijão, né? Agora me faltou o nome da barragem lá, se eu estou confundindo. Mas a barragem de Mariana, enquanto presidente do Conselho da Uzi Minas, eu fui visitar essa barragem, essa situação em abril de 2016. É muito triste, né? Envolvia indiretamente a Vale, porque a Vale era acionista controladora de Samarco, junto com o controle com a BHP, mas no caso de Brumadinho, nós finalmente conseguimos agora em junho de 2021, fazer uma rodada de visitas aos sites. Eu estive no Marco Zero, né, que é o ponto onde estava o refeitório e que foi a primeira estrutura que foi atingida em decorrência do rompimento da barragem. Não tem como você ter dimensão do que foi causado pelo rompimento da barragem sem você visitar o local, tá? E conversar com os bombeiros, né, que estão lá desde o acidente até hoje, né, são equipes que se revezam.
tentar entender um pouco e ter o comprometimento de reparação integral, né? Infelizmente, ainda existem 6 corpos que não foram identificados, né? Não existe mais a possibilidade de recuperar o corpo para poder fazer né, para que a família possa receber, mas existe o trabalho no que a gente chama busca por segmentos, né? Para que pelo menos aquela família ela possa passar o momento do luto, né? Eu não acredito que isso tenha acontecido até agora para quem não teve o seu ente querido identificado. Isso é um trabalho que segue e seguirá até quando for possível. O Conselho acompanha isso de perto. O Conselho, já no passado, né, antes da minha chegada, constituiu uma diretoria de reparação. Essa diretoria atua diretamente no evento, né, para fazer todo tipo de reparação que é necessário. Marcelo, nós vamos cair. Nós vamos cair. Nós Então, vamos cair daqui a pouco. eu diria que a gente está extremamente on board nesse tema, porque é um tema dos mais caros para a Vale e cientes de que a responsabilidade da companhia é a reparação integral. Eu queria agradecer essa oportunidade, né? Para mim é ímpar voltar a conversar com os mineiros da forma como foi hoje, porque, como eu disse, né, desde 2012 eu tenho uma relação profissional com companhias, com empresas e com pessoas de Minas. Tenho o prazer de jogar golfe de vez em quando no Morro do Chapéu com meu amigo José Luciano Penido, que é o presidente do Conselho da Vale, né, e com o Mauri, que também mora lá no condomínio, quero brevemente voltar a jantar nos excelentes restaurantes que como é que é a região de Lourdes ali, né? Tem. E brindar com os meus colegas aí, ex-colegas do Uzi Minas, o Bruno Paulino, que eu sempre tenho o prazer de buscar contato, e ter a satisfação de ver o Uzi Minas recuperado, né? Eu acho que poder ver que você contribuiu para a recuperação de uma empresa não tem preço, tá? E queria deixar o meu final como essa mensagem, né? O Uzi Minas hoje é uma empresa melhor do que era, e eu acredito que tive uma parcela de contribuição positiva para que isso acontecesse. Eu espero dar a mesma contribuição na Vale que eu estou, e se for possível fazê-lo na Petrobras, vai ser uma honra, né? Eu acho que é uma honra para qualquer brasileiro poder ser conselheiro de administração da Petrobras. Para isso, a gente tem que honrar o mandato, né? A missão que a gente possa vir a receber. Agradeço mais uma vez a Adriana, agradeço a Renata, agradeço ao Flávio, a FIENG como um todo e ao público, aí, a quem assistiu essa nossa conversa. Fica aí meu agradecimento de coração. Renata, a palavra é sua, querida. Senhor Marcelo, eu gostaria de agradecer ao senhor Marcelo, a doutora Adriana, né, por ter doado o seu tempo conosco, noite prazerosa de troca de experiências, né, hoje falando sobre ativismo de novos conselheiros, né. O IEL, ele tem a meta de ser o maior formador de conselheiros do país, e agradeço a todos por terem disponibilizado o bem mais precioso que possui, que é o tempo, né. Então, como todos nós sabemos, construir governança é fundamental, e isso não é possível sem conselheiros preparados, munidos de conhecimento, para participação com qualidade, né, na esfera associativista. Para isso, nós acreditamos e apostamos na formação contínua de novas lideranças, né? E aproveito a oportunidade para informar os senhores, nós estamos com as inscrições abertas para a 9ª turma do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros do IEL. As inscrições podem ser realizadas até amanhã pelo site do IEL da FIENG, e contamos com a participação de todos vocês. Muito obrigada pela atenção e o tempo de vocês conosco nessa noite. Adriana, muito obrigada mais uma vez. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Beijão para todo mundo. Bom descanso.